lá no artigo 5º da Constituição Federal, está na sua apostila assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e igualdade. Tá entendendo essa desgraça lá, minha filha? Lá no fundo, a última. Tá me escutando? Aí, no artigo 5º da Constituição Federal, quando fala todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e igualdade. Olha para mim, meu filho. Quem tem direito fundamental aqui? Quantas pessoas têm direito fundamental aqui? Meu filho que chegou agora, me diga um negócio. Quantas pessoas têm direito fundamental aqui? Todo mundo? Mas se você observar, o artigo 5º fala assim, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Se a sua prova perguntar, segundo expressamente na Constituição Federal, quem tem direito fundamental, você segue o que está escrito na Constituição Federal. Brasileiros e estrangeiros residentes. Mas se não perguntar, segundo expresso, quem tem direito fundamental? Todo mundo. Todo mundo que está aqui dentro. Minha filha aqui não quer carreira policial. Se o venezuelano que está lá, essa briga toda na Venezuela. Diga. Certo. Certo. Você queria um bombeiro. Pronto. Entendi. Para cá, botar meu filho aqui na frente. Se um venezuelano passar da fronteira Venezuela-Brasil, ingressou aqui irregularmente, você pode matar ele? O venezuelano tem direito fundamental? Tem? Todo mundo que está aqui no Brasil tem direito fundamental? Sim. Então, para sua prova, todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Minha filha loirinha aqui no meio. Você tem cachorro? Você tem cachorro? Posso matar o seu cachorro? O seu cachorro tem direitos fundamentais? Então posso matar. Pode ou não pode? Tem uma lei que protege o cachorro agora. Para sua prova, olha que desgraça. Na sua apostila escreva assim: todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Na sua apostila você escreve que todas as pessoas que estão no Brasil, dê uma folha para o menino aqui atrás, todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Você escreve também, ó, animal tem ou não tem direitos fundamentais? O cachorro da menina aqui da frente, animal dela, tem ou não tem direitos fundamentais? E aí? Tem ou não tem? Tem? Você comeu o que no almoço hoje? Boi ou frango? Quando você comeu... Se você comeu boi, você feriu o direito à vida do boi. Então, tem ou não tem direito fundamental? Animal, tem ou não tem? Lembra assim, ó, existe uma proteção constitucional aos animais. Maus tratos e etc. Alguns animais até ameaçados em extinção. Mas você bota no caderno. Apesar da proteção constitucional, os animais não possuem direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional, os animais não possuem direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional, os animais não possuem direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional, os animais não possuem direitos fundamentais. Meu brother, quando você passar, você vai fazer a barba? Eu tenho fé que isso aconteça. Apesar da proteção constitucional, os animais não possuem direitos fundamentais. Foi? Se o animal não possui direitos fundamentais, o morto tem direito fundamental? Tem ou não tem? É só lembrar de Cristiano Araújo, de Gabriel Diniz, recentemente. Na sua prova vai falar bem assim, Gabriel Diniz morreu, o povo começou a tirar foto do defunto e botar no WhatsApp. O defunto tem direito à imagem? Ai, que desgraça. Tem ou não tem?
não tem todos os direitos fundamentais. O morto tem todos os direitos fundamentais? Todos não. Tem direito à vida? Deus me livre, o morto tem direito à vida. Mas assim, o morto tem alguns direitos fundamentais? Tem, exemplo, imagem. Posição do STJ. Prova CESP, cobra jurisprudência. Então bota assim, o morto também possui direitos fundamentais. Alguns, por exemplo, imagem. O morto também possui direitos fundamentais. Alguns, por exemplo, imagem. O morto, o defunto, também possui direitos fundamentais. Por exemplo, imagem. Podemos? Mais uma. E uma empresa, o PhD Cursos, tem direito fundamental? Uma pessoa jurídica tem? Tem. Imagem? Todos não, né? Tem direito de locomoção? Não. Não todos, mas alguns. Anota aí, pessoa jurídica, uma empresa, também possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Uma pessoa jurídica ou empresa também possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Uma empresa, ela também possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Belezinha? Já que eu estou falando sobre direitos fundamentais, vou falar dele. A vida é um direito absoluto? Meu brother aqui está quase cochilando. Você foi e voltou. Não foi aqui no canto. É problema de vista, não está cochilando não. Então tá bom. Então, para melhorar o seu problema de vista, o direito à vida, ele é absoluto? Me diga uma exceção ao direito à vida. Legítima defesa, outra, saindo do direito penal. Saindo do direito penal, saindo. Pena de morte quando? Pena de morte, eu posso ser do Brasil? Pode? Pena de morte pode ter no Brasil? Em caso de guerra? Então já é uma exceção ao direito à vida. Você anota, a vida não é direito absoluto. Vida não é um direito absoluto. Vida não é um direito absoluto. Absoluto. Exemplo de exceções ao direito à vida. Exemplo de exceções. Pena de morte em caso de guerra declarada. Lá no exercício regular estrito, cumprimento de dever legal, é? Você pode pensar nas jurisprudências de licitude lá do direito penal, mas vai depender do caso concreto. Mas pode pensar, pode pensar. Pena de morte em caso de guerra declarada. Aborto é uma exceção ao direito à vida? Massa. O que mais? Quando é que pode abortar? Estupro. O quê? Anencéfalo, é? Minha filha que tá com a mão no queixo. O que diabo é anencéfalo? É a mesma coisa que microcefalia? Não? Microcefalia tem cérebro, pode abortar? Não. E no anencéfalo não tem cérebro, pode abortar? Pode. Anencéfalo, o que acontece? Se a mulher ficou grávida, foi lá, verificou, passou a ultrassom, ultrassom, verificou que o bebê não tinha cérebro. O STF fala assim, ó, no caso do anencéfalo, não tem cérebro. Nesse caso, que verificou que o bebê não tem cérebro, autorizado a abortar. Não fere o direito à vida. Por quê, professor? Porque quando nascer, o menino vai acabar morrendo. Então ele falou, o STF falou assim, é muito pior para a mulher passar 9 meses com o menino, sabendo que quando tiver, o menino vai morrer. Então ela pode abortar nesse caso. O que mais pode abortar? Risco de vida da gestante. Risco de vida da gestante. Então, para a prova de vocês, direito à vida não é um direito absoluto.
exceções ao direito à vida. Exemplo, pena de morte em caso de guerra declarada, aborto no caso de estupro, anencéfalo e risco de vida da gestante. Quando na prova cai direito humano, na sua prova? Cai. Eu vou entrar um pouquinho nos direitos humanos. Quando é que começa o direito à vida? É? Você concorda com ele? Ou você está viajando na maionese? Ele falou assim, o direito à vida começa na concepção, segundo o Pacto São José da Costa Rica, lá nos direitos humanos. Você está certo? O que diabo é concepção? É quando vira o zóio. Concepção. Antes de gerar. Quando vira o zóio, no Paraguaiaba, virou zóio. Concepção. Isso segundo o Pacto São José da Costa Rica, lá nos direitos humanos. Belezinha? Se cair em direitos humanos, quando é que começa o direito à vida, você segue o pacto lá. No direito constitucional existe uma discussão de quando começa o direito à vida. Certo? Concepção, vira o zóio. Fechou? Claro, né? Tem todo um procedimento por trás disso. Mas se você botar na apostila quando vira o zóio, quando você vê na prova assim, vê na prova concepção, você pensa, vira o zóio e acerta a questão. Porque assim, de verdade, quem passa em concurso público não é o mais inteligente. Tem gente aqui na sala que nunca viu direito na vida. Eu tenho certeza disso. Tem gente que está aqui na sala porque tem um sonho, porque quer um emprego, porque quer melhorar de vida, enfim. Que pensa, se eu passar ainda tem TAF, ainda tem psicológico, e ainda tem exame de saúde, meu grau é alto, meu dente tem cárie, eu posso reprovar. Tem gente que pensa isso. É só olhar para mim, Gordo, baixinho, usa óculos. Já passei por tudo que vocês estão passando, ou que vocês vão passar. Passei em 7 TAF na minha vida. Então, quem tem medo do TAF, não se preocupe agora, não. Se preocupe em passar na prova. Quem está pensando assim, mas não sou tão inteligente, eu nunca vi direito na minha vida. Concurso público, quem passa é quem tem estratégia. Hoje não é o mais inteligente que passa em concurso público, não. Passa quem tem estratégia. Se você tem estratégia para passar, você consegue. Professor, mas eu não sou bom em matemática. Não precisa ser bom em matemática para passar em concurso público, não. Porque não cai só matemática. Claro, com o Miguel as coisas ficam mais fáceis. Mas não precisa ser bom em matemática. Beleza? Então acalma o coração, a gente vai. No decorrer das aulas eu vou falando um pouco mais de mim, vocês vão ver que o negócio dá. Tranquilinho? Continuamos na apostila. Direitos fundamentais. Depois do artigo 5º, eu coloquei uma tabelinha falando sobre gerações de direitos fundamentais. Na sua prova pode vir o nome geração ou pode vir o nome dimensão dos direitos fundamentais. É a mesma desgraça. Deixa eu pegar um apagador aqui. Professor, o que é que eu tenho que lembrar sobre gerações ou dimensões dos direitos fundamentais? Você tem que lembrar que eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta. Na sua prova, na sua apostilinha, se você observar, eu deixei 5 quadradinhos na horizontal. Vai botar assim, em cada quadradinho, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Na primeira, se você observar, tem 3 quadradinhos. Segunda tem 3. Terceira tem 2. Quarta tem 2 e quinta tem 1. Tá bem assim a apostila. Eu sei que minha letra é feia, mas tá mais ou menos isso. Acharam aí? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. No pau da goiaba, o que é que cobra? Primeira, segunda e terceira. Professor, eu tenho que estudar qual? Estuda as 3. Saiba da quarta e da quinta. Mas eu já vi cobrando prova para nível médio, primeira, segunda e terceira. Quarta e quinta, prova nível superior, não para carreira policial. Mas primeira, segunda e terceira, você tem que saber essa desgraça. Gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Na primeira geração dos direitos fundamentais, eu tenho os direitos de liberdade. Eu tenho aqui uma obrigação de não fazer do Estado. De não fazer. Escreva aí, no primeiro quadradinho, direitos de liberdade. No segundo, você coloca obrigação de não fazer do Estado. Primeiro quadrado, você coloca direitos de liberdade. No segundo, obrigação de não fazer do Estado. De não fazer do Estado. No primeiro, você coloca direitos de liberdade. Tá bem assim, Primeira geração, aí tem 1, 2, 3 quadrados. No primeiro você coloca liberdade.
No segundo você coloca obrigação de não fazer do Estado. Não fazer do Estado. Não fazer do Estado. Obrigação de não fazer. Minha filha que perguntou, por que a obrigação de não fazer? Porque é um direito que você já tem. Você precisou pedir para o Estado para você nascer? Não. Você precisa pedir para o Estado para você andar na rua? A liberdade de locomoção é um direito seu? Direito de primeira geração. O Estado não precisa lhe dar, você já tem. Obrigação de não fazer do Estado. Você já tem essa desgraça. Beleza? Ainda tem um terceiro quadrado na primeira geração. Você coloca assim, ó. Direitos civis e políticos. Na sua prova falou em direitos civis e políticos. Você lembra? Primeira geração. Civis e políticos. Segunda geração dos direitos fundamentais. Na segunda geração dos direitos fundamentais, você vai lembrar dos direitos de igualdade. Segunda geração, você vai lembrar dos direitos de igualdade. Me diga um negócio. Educação o Estado tem que dar? Saúde o Estado tem que dar? Moradia também? Então é uma obrigação de fazer ou de não fazer do Estado? De fazer do Estado. Aqui, para a apostilinha, no primeiro quadrado da segunda geração, você bota assim, ó, igualdade. No segundo quadrado, você bota obrigação de fazer do Estado. O Estado tem que dar. Obrigação de fazer do Estado. E decorou, não foi, meu filho? Estudou, certo. Você gosta da baba? Ela não engancha quando você está comendo farinha? Não come farinha, não? É mesmo? Você é alagoano café com leite, é? Nutella, é? Enfim, tá bom. Obrigação de fazer do Estado. No terceiro quadrado da segunda geração, você coloca assim, ó, direitos sociais, econômicos e culturais. No terceiro quadrado da segunda geração, você coloca direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Belezinha? Então, segunda geração, você vai pensar assim, ó, direitos de igualdade. Obrigação de não fazer, obrigação de fazer do Estado, desculpe. Obrigação de fazer do Estado e direitos sociais, econômicos e culturais. Segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Foi? Belezinha? Alguém está perdido aí, meu filho do cabelo grande? E está colando da colega, você está bem? É você mesmo. Está perdido aí não? Achei que você estava perdido. Eu vejo tudo. De verdade. Terceira geração. Na terceira geração, eu tenho os direitos de... Só tem 2 quadrados. Você vai botar assim, ó. Fraternidade. É estilo aulinha de história. Liberté, igualité, fraternité. Vocês viram a Revolução Francesa, ensino médio? Liberdade, igualdade, fraternidade. Lembra dessa desgraça assim também. Primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração, liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, fraternidade. No primeiro quadrado, você bota fraternidade. Bote uma barrazinha assim do lado da fraternidade. Direitos difusos. Difusos. Do lado, uma barrazinha. Do lado da fraternidade, você coloca difusos. Na terceira geração. Terceira geração, primeiro quadrado, você coloca fraternidade. E do lado você coloca direitos difusos. Ai, tá falando desgraça já. Ah, tá falando desgraça, minha filha? Tá certo. No último quadrado, só tem 2 na terceira geração. Você coloca assim, meio ambiente. É um grande exemplo de terceira geração. Meio ambiente. Meio ambiente. No pau da goiaba, eu quero que você lembre o seguinte.
para a prova de vocês. Professor, dessas 5, o que é que eu tenho que gravar de verdade? Grava as 3 primeiras. Se você tiver tempo, você lembra da 4ª e da 5ª. A 4ª e a 5ª geração, existe uma discussão doutrinária sobre ela. Mas a 1ª, a 2ª e a 3ª é essa desgraça que você tem que botar na cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você não tem só constitucional para estudar. Porque eu sei que você tem informática, tem português, tem matemática, tem penal, processo, enfim. Você não tem só constitucional para estudar. Então, se você tiver mais tempo, lembre de tudo. Mas lembre pelo menos as 3 primeiras. Isso vai te ajudar. Beleza? 4ª e 5ª geração, existe uma discussão doutrinária, mas vamos falar sobre ela. Na 4ª tem 2 quadrados. No primeiro você coloca democracia, vírgula, globalização, democracia, vírgula, globalização. No segundo quadrado da 4ª geração, você coloca engenharia genética. Engenharia genética. Foi? 5ª geração, só tem um quadrado, você coloca paz. Meu brother falou uma coisa interessante, ó, aqui na frente. Ele falou, mas a paz, professor, está na 3ª geração. Se você pega uma questão antiga de concurso público, a paz vai estar na 3ª. Mas hoje a paz está na 5ª. Se você pega uma questão antiga, a paz está na 3ª. Por isso que eu falei assim, ó, 4ª e 5ª geração existe uma discussão doutrinária. Beleza? Então, direito à paz, 5ª geração, só tem um quadrado, você bota paz. Foi isso aí, a parte chata da aula que é decorar, mas a gente tem que decorar mesmo essa desgraça. Belezinha? Podemos? Artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Se você observar, tá bem assim, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 5º, inciso 1º. Que diabo tá falando no artigo 5º, inciso 1º? Tá falando da igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas eu tenho a igualdade formal e eu tenho igualdade material. Igualdade formal é o quê? Fala para mim. Quem é que está mandando mensagem no WhatsApp para você? Igualdade formal é o quê? Do jeito que é escrito? Todos são iguais perante a lei. Igualdade? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Igualdade? Formal. Você quer fazer PM? Quando você passar e ela passar, ela vai correr o mesmo tanto que você no TAF? Por quê? Ela é vulnerável, ela tem um corpo diferente de você, e eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas? E o que é isso aqui? É igualdade formal ou material? O TAF da PM é igualdade material. Você tem namorada, meu filho? Tá com vergonha de falar? Hein? Namorada ou namorada? Namorada ou namorada? Namorada. Você tem quanto tempo com ela? 2 anos. Já saiu das flores, já entrou nos espinhos, certo? Graças a Deus já está nos espinhos. Se ela lhe der um tapa, tem o quê? No pau da goiaba, sério, é assunto. Se ela lhe der um tapa, tem o quê? Lesão corporal, não tem lesão corporal? Se você dá um tapa nela, tem o quê? Maria da Penha. Se ele der um tapa nela, tem o quê? Depende do tapa. Se não for um tapa em outros lugares, né? Se for um tapa querendo causar um dolo, machucar, sem ser um tapa pra, né? Enfim, se você der um tapa nela, tem o quê? Maria da Penha. Por quê? Porque eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. A ocorrência é comigo. Eu já acho que já contei isso em alguns aulões aqui. Aí, ó, na igualdade material, teve uma ocorrência comigo. Essa tá interessante porque marcou. Maria da Penha, o senhor me ligou e falou assim, André, tem um cara, a mulher ligou agora e falou que o cara tá cortando as calcinhas dela. Real. Violência patrimonial. Maria da Penha, eu tenho que ir. Parei a viatura na porta, ela tava na porta me esperando. Aí eu falei, minha filha, o que foi? Ele disse, ó, ele tá lá dentro. Eu entrei.
O cara tava na frente do guarda-roupa dela, cortando as calcinhas da mulher e chorando. Eu falei, tá com Satanás no couro. Flagrante delito, pega e leva. Na viatura ele perguntou assim, policial, é justo? Aí eu, caralho, virou exemplo de sala. É justo por quê? Ele falou, só cortei as calcinhas dela, porque era muito pequena, enfim. Eu disse, psicopata na minha cabeça, né? É justo? É. Se ela se metesse, ele ia cortar ela. Por isso que ela ligou pro CIOSP, ligou pra PM. E aí, naquele momento, eu vejo a igualdade material. Eu vejo a lei Maria da Penha. Onde eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Entender essa desgraça? Lei de cotas em concurso público. Igualdade material. Lei de cotas em concurso público, igualdade material. Aqui, acho que você aprendeu com Kainan. É Kainan ou Caian? Legislação, é Kainan. O PM homem para se aposentar quantos anos? A mulher? Igualdade? Material. Entender essa desgraça? Então, na sua apostilinha, você vai botar assim, tem igualdade, não tem? Eu acho que eu botei o desenho, botei. Aí tem 2 quadrados. Tem 1 e tem 2. Eu sei que é feio. Aqui você bota formal e aqui você bota material. Formal você bota todos são iguais perante a lei. E material você coloca, formal você coloca todos são iguais perante a lei. Formal, material. Formal você coloca todos são iguais perante a lei. E material você coloca tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Fazer a barba? Ou não passar, né? Sua namorada acha bonita essa barba? Né? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Igualdade formal, igualdade material. Formal, material. Na material você coloca assim, exemplo, lei de cotas em concurso público, lei Maria da Penha na material. Beleza? Lei de cotas em concurso, lei Maria da Penha, igualdade material. Tá bem, meu filho? Continuamos. Artigo 5º, inciso 2º. Artigo 5º, inciso 2º fala assim, ó. Outra coisa interessante. Professor, você vai comentar de inciso por inciso para a prova? Não. Tem coisa que é decoreba. Mas mesmo assim eu botei na sua apostila. Tem coisas que vão sendo cobradas. Formal, todos são iguais perante a lei. No artigo 5º, inciso 2º, todos são iguais perante a lei. Formal. No artigo 5º, inciso 2º, a gente vai chegar na legalidade. Aí eu estava falando assim, vou comentar todos os incisos do artigo 5º? Não, tem inciso que é decoreba. Mas tem inciso que a gente precisa falar aqui porque cai. Tem inciso que ele pega a cópia da Constituição e cobra lá. Mas tem inciso que ele conta uma historinha e vai cobrar. Então, alguns incisos eu vou bater mais forte do que os outros. Beleza? Até porque são 70 e poucos incisos. Tranquilo? Foi? Tá. Artigo 5º, inciso 2º. No artigo 5º, inciso 2º, fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude... Que desgraça é isso? Legalidade. É o princípio da legalidade. E a legalidade, ela tem 2 parâmetros. Eu tenho um âmbito para o particular e o âmbito para o agente público. Você tem que pensar assim, ó. Você, policial militar, você deve fazer o que você quiser ou você só pode fazer quando a lei manda? Só pode fazer quando a lei manda. Exemplo. Estou passando na frente de uma casa. Meu chefe, logo que eu não formei na PM. Hoje eu tenho 10 anos de serviço público. 6 de sargento do exército e 4 de PM. Quando eu formei na PM, acho que meu primeiro ano de PM, o cara olhou para mim e falou assim: André, o chefe, eu acho que naquela casa tem maconha. Vamos meter o pé? Eu acho, autoriza a meter o pé? Eu só posso meter o pé quando a lei manda. O particular, ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe.
Se meu brother tiver uma ideia, falar bem assim, rapaz, eu quero fazer uma caixa que vai até a lua, ele pode? Pode. Pode fazer tudo o que ele quiser. A não ser que a caixa dele tenha maconha e que levar maconha para a lua. Aí a lei proíbe. Sem viajar, é. Então, no artigo 15º, inciso 2º, eu deixei uma caixinha. E você bota assim, ó. Legalidade para o agente público é diferente de legalidade para o particular. Legalidade para o agente público é diferente de legalidade para o particular. Que diabo é isso no seu caderno? Matemática. Copie, filho de Deus. Legalidade para o agente público é diferente de legalidade para o particular. Legalidade para o agente público é diferente de legalidade para o particular. O agente público só pode fazer o que a lei manda. Legalidade para o agente público é diferente de legalidade para o particular. O agente público só pode fazer o que a lei manda, determina, permite, autoriza. E a legalidade para o particular só pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. O particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Eu já avisei acho que com o Jales. Falei com ele, quinta-feira, à tarde, eu vou fazer um aulão beneficente, só de resolução de questões. 0,800. Acho que é uma letra, um pacote de leite, ele falou. Pacote de leite, acho que é R$3. E aí você entrega um pacote de leite quinta-feira à tarde, a tarde inteira, só resolução de questões comigo. Vou passar por todos os assuntos, tanto da PM como da Polícia Civil. Aqui. Quinta-feira à tarde. Depois ele vai botar um folder, das 2 às 5, às 6, uma coisa assim. Beleza? Já estou adiantando. Às vezes o cara está trabalhando, mas a pessoa tem uma folga, quer faltar ao trabalho, quer gazear, a hora é agora. Atestado. Continuamos. Belezinha, artigo 5º, inciso 2º. Legalidade, alguém se perdeu? Alguém se perdeu? Para o poder público, para o particular? Foi? O particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. O particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. O agente público só pode fazer o que a lei manda. Artigo 5º, inciso 3º. Fala assim, ó. É vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Não tem isso? Meu filho que chegou agora, xadrez, você tá bem? Me diga um negócio. Tortura pode? Depende. Já caralho. Pode? Não. Tortura pode? Você já foi tomar um baculejo da polícia alguma vez? Baculejo da polícia, você estava na esquina da sua casa, sei lá, olhando para as estrelas, tomou gaia, tava, enfim. Tá deprimido na esquina de casa. A PM passa e vê você parado lá. Digamos que você esteja com kit alma cebosa, é assim que a gente chama lá em Sergipe. É o cara que tem a bermuda da Pena, a camisa da Smoothie, a chinela Kenner, a pochete, um bonezinho paleta reta. Lá em Sergipe a gente chama kit alma cebosa. Digamos que você esteja assim. E a PM vê você sentado na calçada e aborda você. Mão na cabeça, quando você bota a mão na cabeça? E eu puxo um pouquinho a coluna vertebral sua, né, para abordar. E meta a mão no seu bolso, eu acho 2 quilos de maconha no seu bolso. Bolso do Satanás. Aí eu penso assim, ó, se tem 2 quilos aqui, deve ter mais em algum lugar. Eu continuo puxando a coluna vertebral para trás. Quando ela começa a estralar, eu pergunto, cadê a porra da maconha? Isso aqui é o quê? Tortura. É por isso que não tem isso no dia a dia. Tem? O 2 quilos no bolso não, mas isso aqui também não tem não. Eu pergunto pra ele, cadê a porra da maconha? Ele falou, não sei, então eu não posso nem fazer isso. Isso aqui, estou causando um sofrimento físico para obter uma informação. Isso aqui é tortura, por isso que não existe. O policial militar não faz isso. Para prova, não. Nem também na realidade. Inclusive está filmando, não pode dizer. Enfim, não pode. Aí eu acho meu amigo aqui com 2 quilos de maconha, o que é que eu faço com ele? Levo para a delegacia.
2 quilos de maconha, leva para a delegacia. Não é o usuário do cabrão. Com 2 quilos de maconha, leva para a delegacia. Mesmo assim, tem que levar. Leva para a delegacia. Pergunta da prova é, algema ou não algema? A regra é algemar ou não algemar? Eu achei ele com 2 quilos de maconha, não vou algemar, não? Na regra? É regra? Não. Mesmo eu achando ele com 2 quilos de maconha no bolso, a regra é não algemar. Eu só posso algemar em 3 casos. Quais são os casos que eu posso algemar? Eu botei na sua apostila, não botei? Memorex? Posso algemar quando? Perigo, resistência e fuga. Eu só posso algemar, só é lícito, só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. Professor, como é que eu decoro? PRF. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. Só nesses 3 casos. Perigo, resistência e fuga. E mesmo assim eu tenho que justificar por escrito. Sempre. Sempre eu devo justificar por escrito. Sempre. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. E eu tenho que justificar por escrito. Já botei. Na sua apostila já está escrito ela. Súmula vinculante 11 do STF. Já está ela bonitinha na sua apostila. Foi? Memorex para decorar perigo, resistência e fuga. Podemos? Professor, a vedação à tortura é um direito absoluto. Para o direito constitucional, nenhum direito absoluto. Nos direitos humanos, fala sobre isso. Mas para o direito constitucional, nenhum direito é absoluto. Se fosse direitos humanos, eu falava, ó, lá nos direitos humanos fala. Mas aqui no constitucional, nenhum direito é absoluto. Beleza? Podemos ir? Depois do artigo 5º, inciso 3º, eu tenho o artigo 5º, inciso 4º, que fala da liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não tem isso no inciso 4º? Circula o anonimato. É vedado, é proibido, porque só cai isso aí, ele só faz trocar. Anonimato, circula e pinta de azul, de amarela, de rosa. Depois, artigo 5º, inciso 6. O 5 também fala da indenização proporcional à imagem. Artigo 5º, inciso 6. O 5º fala do direito de resposta. Vamos para o 6, vou falar um pouquinho de religião. Botei uma atenção aí, não foi? 6, 7 e 8. Não foi? 6, 7 e 8. Pronto, esses 3 eu vou comentar agora. Já está escrito, eu só quero que você entenda. Minha filha que levantou a cabeça lá atrás, você está bem? Você mora em casa ou apartamento? Casa. Na esquina da sua casa, tinha uma mulher fazendo um trabalho. Uma macumbeira, botando uma galinha morta, vou melhorar então. Né? Na esquina da sua casa, a pergunta da prova é, pode ou não pode? Na esquina da sua casa. Você liga para a polícia. PM, tem uma macumbeira na esquina da minha casa fazendo um trabalho. Olha, outra coisa. Eu não tenho nada contra, é só ver, eu sou da Bahia, então, né? Bahia, Sergipe, enfim, não tenho nada contra. Vai que alguém é de lá, é do Candomblé, não tenho nada contra não. Pode, minha filha? Por quê? Se o pastor for rezar na esquina, ele pode. Se o padre for, pode. Agora a menina não pode fazer um trabalhinho ali. Uma galinha morta, um vinhozinho. Uma farofinha. Pode ou não pode? Pode. E aí você tem que lembrar, a Constituição, ela protege os locais de culto e suas liturgias. Professor, então um pastor pode pegar uma caixa de som e ir para uma praça e ficar orando no meio da praça? Pode. A mãe de santo, ela pode ir para uma esquina e fazer um trabalho? Pode. Beleza? Pode ter uma passeata, não. Nunca na religião católica sai sempre uma procissão. Pode? Isso acontece. Direto. Pode. Beleza? Aí eu pergunto mais a você. Você vira policial militar. Aqui em Alagoas tem hospital da PM? Tem falhado? Tem, não tem? Jacará.
Tem o prédio, mas não tem o médico. Digamos, então. Caralho. Já entendi que tem, não tem. Beleza. Mas digamos que as coisas melhorem, o médico venha. E aí meu brother aqui na frente, ele passa no concurso para PM, tá na frente do hospital, lá fazendo a guarda no hospital. Passa um cara todo de branco, com um tambor embaixo do braço e entra no hospital. Ele senta do lado de um paciente amigo dele e começa a chamar. Pergunta da prova, dentro do hospital, eu posso chamar alguém? Por quê? Só se tiver doente. É isso que é sério. Eu já vi uma questão séria me perguntando isso aí. Um pai de santo foi a um hospital e começou a proferir a religião do candomblé. A pergunta da prova é, isso pode ou não pode? O padre pode no hospital rezar? O pastor pode? Se for baixinho, razoável, proporcional, pode. É claro. Mas se for razoável, proporcional, ali devagarzinho, ó. Pode? Já que você está falando sobre isso, e se baixar o Exu dentro do hospital? Vocês... Pode ou não pode? Do mesmo jeito. A vez, pode, constitucional, se o Exu não quebrar as coisas lá dentro. Por que eu estou falando isso? Porque a Constituição Federal, ela assegura assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Está essa desgraça escrita na sua apostila e está na Constituição Federal. Ela assegura assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ela fala entidade civil e militar, hospital público e particular. Hospital da PM é hospital normal, público normal. Beleza? Assistência religiosa é assegurada. A Constituição fala mais. Quando ela fala, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva você pensa no hospital, mas você pode pensar também num presídio. Presídio pode, o pastor ir no presídio? Pode, isso ele faz. O padre pode? Pode. A mãe de santo pode. Quando ela entra no presídio, vocês vão ver depois que não tem nada com ela. Até os caras ficam com medo de falar com ela aqui. Ó. Você vê, parece Deus entrando no hospital assim. Ninguém olha. Eu já vi isso acontecer. Todo mundo baixa a cabeça. Quem tem alguma coisa devendo, baixa. E se ela falar, o cara fica logo com medo. É preconceito. Preconceito é uma coisa bonita. Porque quando você virar policial militar, vai ter ocorrência de perturbação no sossego envolvendo terreiro de candomblé, envolvendo igreja evangélica, quando o pastor ele grita um pouco maior do que o... Né? Ah lá, eu fico aqui fazendo essa segurança. Sério. Ele falou, vá lá, eu fico aqui fazendo essa segurança. Real. Tava com medo, eu acho. Enfim. Aí eu tenho que descer. Desci, bati palma, ninguém veio. O que é que eu fiz que eu não deveria fazer? Eu entrei. Estava aberto, não entrei. Não deveria fazer. Porque o culto lá era só no fundo da casa. Eu vou entrando na casa, tinha um caruru, uma acarajé, um negocinho, pá, eu vou entrando. Cheguei no fundo da casa, tinha uma roda, e o povo lá batendo tambor, aquela festa real. Eu parei e esperei alguém falar comigo. Por quê? Porque eu estava com medo. Se falar com alguém que não era desse mundo. Eu pensei, pô, se eu falar com alguém que não era daqui. Aí eu parei, esperei alguém vir falar comigo. Enfim. Aí veio um cara e veio falar comigo, o dono lá do terreiro. Eu falei, meu velho, bata devagar no tambor, que seu vizinho tá incomodado. Mas ó a prova agora. Pra prova. Por que eu não cheguei levando o tambor do caba? Porque a Constituição Federal protege os locais de culto e suas liturgias. Beleza? Mas que meio vizinho, né? Outra coisa interessante. Ensino religioso. Pode ou não pode? Matrícula facultativa. Beleza. A matrícula nas escolas públicas de ensino fundamental e ensino religioso é facultativa. Se naquela escola eu tiver um padre dando aula, o pastor pode dar aula também? Pode. O padre pode. O pastor pode. O pai de santo pode. O aluno vai para a aula de quem? Ele quiser. Beleza? Ensino religioso em escolas públicas, ensino fundamental, matrícula facultativa. O aluno vai para a aula de quem? Ele quiser. Entenderam isso aí? Podemos ir?
Só para terminar em relação à religião. Crucifixo em repartição pública, pode? Pode não? Pode ou não pode? Era para não poder, porque o Brasil é um estado... O que desgraça é um estado laico. Estado neutro. Não tem religião oficial. Mas já foi, a jurisprudência fala que crucifixos em repartição pública são símbolos culturais. E algumas coisas culturalmente ficam ainda dentro do Brasil. Mesmo o Brasil sendo um estado laico. Quer ver uma coisa que você percebe, mas leva numa boa porque você acha que é cultura? Se você pegar numa cédula de dinheiro, tem Deus no dinheiro. Tem Deus seja louvado. Cédula de dinheiro real, se você pegar 10 reais, tem no escrito 10 reais, Deus seja louvado. Qualquer nota. Pode? Cultural. Beleza? Podemos ir? Feriado católico, você gosta? Cultural. Continuamos? Depois de religião, eu tenho atenção, tem uma pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, né? Artigo 5º, inciso 10, não é o 10? X, não tem? Tá bem assim, ó. É inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Não tem escrito isso aí? Tem. Aí tem uma perguntinha. Pessoa jurídica, uma empresa, ela pode sofrer dano moral? Pode sofrer dano moral? A gente falou aqui, primeira coisa da aula de hoje. Empresa tem direito fundamental? Tem, não todos, mas alguns. Então ela pode sofrer dano moral? Pode. Diga-me, filho. Meu brother que chegou agora, me diga um negócio. Uma empresa pode sofrer dano moral? Meu brother, de boné. Empresa pode sofrer dano moral? Porque só Jesus sabe. Empresa tem direitos fundamentais? Tem direito à imagem? Pode sofrer dano moral? Pode. Pode. Tem uma perguntinha, você bota sim no seu caderno. Já que eu estou falando sobre dano, a desgraça da sua prova vai perguntar sobre quebra do sigilo bancário. Artigo 5º, inciso 10. Eu estou na página... Qual a página? 4. Quebra do sigilo bancário. Quem pode quebrar o sigilo bancário? 3 pessoas em regra. Primeira pessoa que pode quebrar? Juiz. Juiz. Juiz pode quebrar o sigilo bancário? Pode. Quem mais, meu filho? CPI. Pode quebrar o sigilo bancário também. CPI. Meu brother aqui do canto. Que diabo é CPI? Não? Nada? Atrás lá, o de barba, de óculos e barba. Nada? O outro lá, meu filho. Você foi do exército, não foi? Xadrez, é você mesmo. Tá vendo que eu conheço? Tá. Que diabo é CPI? Nada. O outro lá. Puta que pariu. Minha filha, lá atrás, salve a pátria. Nada. Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Acontece tanto na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal. Você vê todo dia, CPI de alguma coisa, CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI. Beleza? Pergunta da prova é, toda CPI quebra sigilo bancário? Não. Anote aí, CPI, anotou CPI no segundo quadrado? Na sua apostila eu botei 1 quadrado, 2 quadrados. No segundo quadrado você vai botar CPI, você bota em cima dela assim, ó. Só CPI estadual e federal. CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Se na sua prova da guarda municipal, em qualquer lugar, falar que CPI municipal quebra sigilo bancário, você fala, não quebra. Municipal, não. Quem perguntou? Tem juiz no município? Esse é um dos precedentes. Porque não existe poder judiciário municipal. O juiz que atua em Maceió é o juiz estadual, não é um juiz municipal. Então, esse é um dos precedentes, que aquele juiz municipal, ele não, aquele
aquela CPI municipal, ela não tem poder de juiz, de quebrar um sigilo bancário. É um dos motivos. Continuamos. CPI estadual e federal, só ela. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Se você observar na sua apostilinha, eu botei bem assim, ó. CPI Memorex, não tem embaixo? Não tem? CPI Memorex? Deixa eu pegar aqui. Meu filho passou a mão no rosto agora. Você tem quantos anos? 21. Leandro Leonardo é de sua época ainda? É? Nada? Deixa eu ver uma pessoa que já curtiu o Leandro Leonardo. Aqui, papai, vem cá, não vai pra trás não. Você já tomou gaio escutando Leandro Leonardo? Leandro Leonardo. Falava assim, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Não, não liga pra ele, não tem essa desgraça. CPI, tá vendo? Você sabe? CPI Memorex, pra você lembrar. Lembra assim, ó. Ela só pode prender alguém se for em flagrante. Abre o caderno, tá aí. Se for em flagrante, mas o sigilo bancário ela quebra no instante. Tá aí, pra você cantar e acompanhar o caderno. CPI para apurar fato certo e prazo determinado. CPI para criar tem que ter um terço de deputados ou um terço de uma casa qualquer. Não tem essa desgraça? Se lembre que ela tem poder instrutório. É a música todinha. Minha voz é feia, claro. Eu sei que a minha voz é feia. Mas de verdade, é a música toda. Se você chegar em casa e botar Leandro Leonardo, pensa em mim, e ficar usando a apostila cantando, você grava essa desgraça. Bota o toquezinho e canta. Se lembra que ela tem poder instrutório, enfim, pensa em mim, chore por mim. Dá até pra chorar. Mas você grava. De verdade, já aconteceu comigo. Uma prova caiu CPI, inclusive, ano passado. Polícia Civil da Bahia. Eu fiz, passei, acabei não indo. Caiu CPI. Na hora da prova, caiu uma questão todinha de CPI. Como é que eu acertei? Cantando. Se você cantar, você acerta todas as questões de CPI. O cara que estava atrás de mim, ele pensou assim, esse cara é doido. Porque você fica aqui, CPI para apurar, tá certo. Ela só pode prender alguém se for em flagrante. Pô, tá certo, a letra B. Enfim. Se você cantar, as coisas funcionam. Por que eu estou falando isso? Se você leva o estudo de uma forma mais leve, as coisas funcionam. Se você levar o estudo como uma carga pesada, não vai. Só vai se ficar mais leve. Beleza? Tá bem, meu filho? É você mesmo, laranja. Você tá bem? Tá bem? Então, CPI, alguma dúvida? Terceiro quadrado. Quem pode quebrar mais? Ministério Público, anota assim. Só que eu deixei um quadrado do lado do MP. Você vai botar assim, ó. Só no caso de verbas públicas. Tanto que eu botei um quadrado para ele. MP no caso de verbas públicas. No caso de verbas públicas, o Ministério Público pode quebrar o sigilo bancário. No caso de verbas públicas. Dinheiro público, dinheiro. Dinheiro. Merenda escolar. Entendeu? Foi? Ela já está na franja, ó. Vai tirar foto. Peraí. MP, Ministério Público pode quebrar no caso de verbas públicas. Belezinha, meu povo? Tá com sono, meu filho? É você mesmo. Chegou agora, já tá abrindo a boca. Aí eu pergunto mais. Quebra do sigilo bancário, alguma dúvida? Nada? Vira a página. Ela pode requisitar informações do sigilo bancário. Tem até uma decisão do STF falando sobre isso. Requisitar informações pode. Não é uma quebra, é uma requisição de informações. Eu até botei isso. Acho que botei isso no seu caderno. Continuamos? Artigo 5º, inciso 11. Artigo 5º, inciso 11. Se você... Volte à página que a gente estava, só rapidinho. Faltou uma OBS, vou falar de uma OBS. Tinha uma OBS aí? De a OBS que a gente não anotou? Na OBS que a gente não anotou, pode assim, ó. O Tribunal de Contas não quebra sigilo bancário. Na OBS, não tinha OBS em cima do Memorex de CPI. Tribunal de Contas não quebra sigilo bancário.